15 minutos de fama. Todo mundo tem seus 15 minutos pra falar da fama. Só 15 minutos e mais nada. Com Karina Andrade, Fernando Borges e Camila Falcão. Salve, salve, galera! Estamos começando mais uma edição do 15 Minutos de Fama, aquele espacinho da Mix, aquele podcast especial da Mix, em que você tem aí 15 minutinhos pra falar sobre o mundo das celebridades, pra ouvir sobre o mundo das celebridades, porque afinal de contas todo mundo fala, né, que eu fofoqueira, jamais, não gosto, eu fofoca, imagina, tô fora. Mas os sites de fofoca continuam sendo os mais acessados, as revistas de fofoca continuam sendo as mais compradas, ou seja, todo mundo gosta de uma boa e velha fofoca. E hoje aqui ao meu lado, além de Camila Falcão, olá, Cá. Oi, Cá, oi, gente. Tudo bem, Rica? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu tenho também como convidado ele, Diego Andrade, que pode ser o meu parente em algum momento da vida, né? Não sabemos, mas... Karina Andrade, Diego Andrade, pelo menos a dupla sertaneja a gente já tem. Tá, né? Ótimo. Mas o parentesco deve ter também. Em algum momento. Tem que olhar a árvore genealógica. Dá uma olhada lá depois, aí a gente vê certinho. Muito bom. Temos aqui uma pauta, temos aqui 4 assuntos bem legais pra conversar com vocês, pra debater. E olha, os 2 primeiros assuntos tá na mão de Camila Falcão. Aliás, até porque os 2 são bem polêmicos. São 2 assuntos até, eu diria que, pesados. Vamos começar falando dos assuntos mais pesados, mais polêmicos? E depois a gente vai deixando as coisas um pouco mais leve, né, e tudo mais. E a Camila trouxe 2 pautas interessantíssimas. Vamos começar falando do Léo Dias, certo? Então, gente, o Léo Dias, eu fiquei meio chateada com a situação, sabe? Por mais que ele seja do jeito que ele é, que todo mundo já sabe, né? Muito sensacionalista, enfim. Às vezes até um pouco rude, né? Grosseiro. A gente exatamente. até falou isso aqui em outros podcasts, né? Sim, que a gente falou. Eu até concordo com isso, que ele seja, assim, um pouco... sabe, muito, sei lá, apelativo, enfim, não gosto muito da postura dele como profissional. Mas o que aconteceu? Esses dias, mais propriamente, pra falar pra vocês quando que foi. Foi no domingo. Ele resolveu fazer um desabafo nas redes sociais. Porque, assim, acho que todo mundo tá acompanhando que ele tá mudando, né? Enfim, mudou de emissora, ele saiu do SBT, foi pra Rede TV. Ele ainda tem o blog dele que é na UOL, né? Enfim. E aí ele resolveu fazer um desabafo no Instagram. E aí ele fez um post em que ele escreveu um texto. Basicamente o texto era sobre drogas e sobre a profissão dele. Ele já tem um histórico, né, com drogas. Sim. É importante dizer isso. Ele já tem um histórico aí de que é uma pessoa que já tentou fazer reabilitação algumas vezes. Sim, exatamente. E aí ele colocou assim, a foto do post é o significado da palavra escravidão, referente às drogas mesmo, né? E aí ele escreveu um texto falando que o que acontece? Que ele passa por isso. Ele falou, eu acho que todo mundo já tem acompanhado todas as minhas mudanças profissionais e tal. E aí ele conta que em uma das terapias dele, a psicóloga falou que um dos gatilhos dele é a profissão. Entendeu? Que ele se frustra ou acontece alguma coisa que não está no planejado, ele procura a droga como um modo de fuga. Sim, ele vai como refúgio mesmo. Exatamente. E aí ele falou que o que vem acontecendo fez ele ter uma recaída. E aí, enfim, foi aquilo que eu e a Kai estávamos conversando antes de entrar aqui. Poxa, eu acho que foi muito frustrante pra ele ter saído do SBT, ter saído do Fofocalizando, e ter ido pra Rede TV. Eu acho que mudou. Sabe, por mais que, eu não sei, estão dizendo que ele vai ter um programa dele e tal. Não saiu nada ainda sobre isso, mas não foi muito bom pra ele, né? E aí, logo em seguida que ele colocou esse post, ele fez uns vídeos no Stories, em que ele tava chorando bastante, sabe? Que pesado, cara. Muito pesado isso. Eu acho que tem uma questão emocional envolvida. Sim, aí. Ele sai do SBT, não sai de uma forma boa do SBT, sai aí meio brigado, sai envolvido em polêmicas, né? O pessoal até afastou ele antes dele sair definitivamente, foi né? Suspense, enfim, aí gera tudo isso, eu acho que tem, sim. E aí é complicado, porque quando você lida com uma pessoa que tem um emocional já abalado e essa coisa com as drogas, essa relação de refúgio nas drogas, aí tudo
tudo fica potencializado, né? Então tem que ficar de olho aí no Léo Dias pra ele não fazer nenhuma besteira, muito pelo contrário, né? Ele precisa ter mais forças aí pra enfrentar esse vício que ele tem, esse problema que ele tem com as drogas e tentar se restabelecer da melhor forma possível, até porque ele tem um programa agora pela frente. Exatamente. Que ainda a gente não tem os detalhes, né? Mas ele já tem o contrato fechado com a Rede TV. Sim. E vamos ver o que vem por aí. Sucesso pra ele, mas eu espero que situação pesada, né? Então, eu espero que ele fique bem, de verdade, porque... Meu, acho que ninguém merece, sabe, passar por isso. Quando eu vi, eu fiquei muito mal. Sim, por mais que a gente não goste, às vezes, do profissional Léo Dias, a gente tem empatia com o ser humano Léo Dias, né? E são duas coisas totalmente distintas aqui. Exato. Pesadaço, né? Demais. Enfim. Vamos pro segundo assunto polêmico, que é um assunto envolvendo Silvio Santos. Ele, o dono do baú da felicidade. Nossa, quanto tempo que eu não ouço esse sinônimo. Silvio Santos, dono do baú da felicidade. Apresentador, dono do SBT. E a galera tem falado, né, cada vez mais que ele tem apelado muito nos programas dele, que tem hora que ele fala umas besteiras com a mulherada, tem umas atitudes meio machistas e tudo mais. E nessa última edição do programa dele, parece que ele tá sendo acusado de racismo. É isso mesmo, Ká? Isso. Já tem uns programas atrás que tem acontecido várias polêmicas, né? Como você falou. Várias, uma atrás da outra. Primeiro, machismo, depois... Gordofóbico, teve uma dançarina da Anitta que foi lá e... Eu lembro. Destratou ela também. E agora, racismo. Racismo, mas como que foi isso? Ele parece que aconteceu num quadro de calouros, né? Exato. Aconteceu assim, ele tem vários quadros no programa dele, acho que todo mundo sabe disso, né? Tem várias brincadeiras e tal. E aí foram 4 cantoras. Eu não me recordo se são cantoras amadoras ou se são já profissionais mesmo. Mas aí, elas estavam cantando aquele novo hit, né, do momento, que é o Caneta Azul. Sim. Então, elas fizeram uma apresentação dessa música, as 4, e 3 delas eram brancas e uma era negra. E aí, assim, cada uma fazia a sua performance e a plateia votava pra ver quem era melhor. E aí, as 3 tiveram o quê? Juro, uma teve 6 pontos, outra teve 8, no máximo 10. Certo. E a mulher negra, ela teve 84 votos. É Jennifer, né? O nome dela? É Jennifer? É com um J. Eu acho que é Jennifer. Se não for, me desculpa, mas eu acho que é Jennifer. E aí, ela teve 84 votos. Ou seja, disparadamente em primeiro lugar. Exatamente. Na opinião do auditório. Na opinião do auditório, exatamente. E aí, assim, quem ganhasse ia ganhar dinheiro, né? Mas, assim, dinheiro a mais do que as outras. Certo. E aí, enfim, ele viu o resultado, 84 e as outras menos. Ele, você ganhou, né? Legal, tal. Então R$500 pra você. Mas também R$500 pra ela, pra ela e pra ela. Agora, na minha opinião... Se eu estivesse assistindo de casa, eu teria escolhido a fulana, que é outra, sem ser outra participante, no caso, mulher branca. Isso. E ele falou, se eu estivesse assistindo, eu escolheria você, fulana. E por isso, porque eu teria te escolhido, eu vou te dar mais R$500. Ou seja, caraca, ela não ganhou, na opinião da editora, ela ganhou na opinião do Silvio Santos. E ela ganhou R$1.000. Ela ganhou o dobro. 500. Exatamente. Ou seja, o auditório escolheu uma... O Silvio Santos escolheu outra, na opinião dele. Ou seja, não faz o menor sentido você botar pro auditório julgar, então. Sendo que você vai dar sua opinião final. Mas o erro começa aí, na verdade, mas né? Isso ele faz muito, gente. Ele faz bastante. Ele faz muito mas isso. A grande questão ele tinha falado que quem ganhasse ia ganhar mais, não era? Isso, exato. E ele decidiu quem foi que ganhou. Foi meio que pareceu que ele mudou as regras na hora, de acordo com aquilo que ele achava legal. Mas ele faz muito isso, gente. Em várias brincadeiras, vários quadros. Tipo, tá ali, fulano ganhou. Mas eu acho, entendeu? Ele faz as regras, mas assim, foi o que eu falei pra Karina. Não é só o programa que é dele. A emissora dele, gente, não tem o que fazer. É difícil. É porque ele é o chefe mesmo. Sim, mas eu acho que assim, ele tudo bem, a idade dele já tá bem avançada. Eu já ouvi muita gente falar que ele pode fazer tudo que ele faz dentro do programa. Eu acho que não, né? Não, tem que ter um filtro aí. Você tem que ter um limite. Você tem um diretor que tá ali no seu ouvido, lá no ponto, falando com você o que você deve e o que você não deve fazer. Então ele tem que respeitar. Mesmo que seja dele, pelo menos o básico ele tem que respeitar. Você tem razão. Não, eu tenho total razão. Aí a gente tem que entrar também num outro ponto. Que ele respeita isso? Aí tem que entrar também num outro ponto. Se foi mesmo uma atitude racista consciente. Ou se foi uma atitude racista
inconsciente, ou se não foi uma atitude nem consciente, foi apenas a decisão dele. Porque são coisas distintas. Então, é porque a gente entra nesse consenso de... ele tem a opinião dele também. Ele pode falar que ele não gostou da menina. Exato, independente da cor dela. Mas porque ela gostou mais da performance. Se apresentou melhor, enfim. Exato. As pessoas hoje em dia acabam polemizando muita coisa. Não tô defendendo nenhum tipo de discriminação racial. Mas o pessoal acaba discriminando muito a parte porque ela era negra e não sei o quê. Muitas vezes a galera viu uma coisa que o Silvio Santos não viu. Exato. Normal, eu acho que a gente tem que se colocar na posição assim de fora e analisar aquilo como objeto mesmo. A ideia é: será que ele foi racista propositalmente? Porque se foi, isso é totalmente condenável. Sim. E a gente não pode, de forma nenhuma, admitir isso. Sim, exatamente. Ou será que foi um racismo intrínseco, algo que já está nele e que às vezes inconscientemente ele pratica sem nem saber que está praticando? Sim. Alguém precisa dar um toque também nisso com relação a ele. Aí é que chamamos a voz de Deus ali também. em cima pra falar: peraí, você falou coisa aí. E outra, é um programa gravado, gente. Dá pra cortar essas coisas, dá pra poder... Entendeu? É algo que, assim, passou despercebido, então, pela direção do SBT. Pô, peraí. Então. É um programa gravado isso aí. Mas, entendeu? Deve ter passado despercebido por eles. Ou o que eu fico pensando que nem, tem um diretor. Tem um diretor. Mas será que quando o diretor vai apontar alguma coisa pra ele que ele acha errado, que o diretor fala... Silvio, mas quem ganhou foi a outra. Você tem que dar um prêmio pra aquela mesmo. Aí ele fala: ué, mas eu gostei e eu vou dar. Ele é o dono, não adianta. Entendeu? Mas eu não duvido nada que ele faça famoso isso, negócio. gente. Faz. Isso aí Dá pra ver pelo jeito que ele age no programa, dá pra ver que... Nossa, eu tenho certeza que o diretor fala várias coisas pra ele, ele fala: mas eu sou assim, vai ser assim, e é isso. Não tenho que... Ali dentro, infelizmente, não tem ninguém que possa contestá-lo, entendeu? Não, até porque as outras... possíveis pessoas que vão ficar na liderança do SBT são filhas dele. Exatamente. Então, assim, é uma coisa de família mesmo. Agora, com relação ao Silvio Santos ser racista, eu, Karina, acredito que não. Por quê? Porque um dos melhores amigos dele, assistente de palco, desde que ele se entende por gente, é o Rock, é negro. Sim. E ele já... o que ele já fez pela vida do Rock, eu acho que quando a pessoa é racista, a pessoa, ela não tem nem... Não dá oportunidade. Ela finge que aquela pessoa negra nem existe sequer. É muito cruel isso que eu tô falando, mas verdade, eu acho que o SBT, não tô lambendo nada, tá? Não tô puxando o saco de ninguém, mas eu acho que o SBT é uma das casas mais que recebe a galera, assim, muito bem. Eu tenho amigos que trabalham no SBT e falam que, assim, é um sonho trabalhar lá. E eles acolhem todo mundo, independente. A minha irmã trabalha lá. Negro, branco, enfim. E ela costuma falar que ele já, inclusive tem histórias do Silvio Santos lá, que ele já demitiu um funcionário, uma pessoa, porque não cumprimentou a tiazinha do café. Pra você ter uma ideia. Aquela tiazinha do café que tava passando por eles, o Silvio Santos a cumprimentou, o rapaz não cumprimentou, ele questionou: por que você não cumprimentou aquela moça? E aí ele nem se deu conta, ele falou assim: não é esse tipo de funcionário que eu tô procurando pra minha empresa. Esse funcionário que ignorou só por uma conta moça, do cargo mais, entre aspas, baixo numa hierarquia de uma empresa, porque ela tá servindo o café. Cara, então, assim, a gente tem que analisar muito bem essa história, mas que é uma história polêmica, muito. E que a gente tem que sempre estar de olhos atentos pra esse tipo de coisa, sim, devemos, sim. o tempo todo, porque racismo não pode ser aceito, bem como machismo, bem como xenofobia, bem como homofobia, qualquer tipo de intolerância religiosa, enfim, não é legal. Apenas não. Inclusive, outra coisa que eu vi, eu não sei se isso aconteceu ontem, tá, gente? É porque como eu não assisti o programa, eu vi que o nome dele estava no Trend Topics, e aí eu fui lá, cliquei, li o que estava acontecendo, e tinha uma outra cena que eu acredito que seja do programa de domingo, é que uma mulher negra também da plateia foi falar com ele. Não sei o que foi, acho que foi participar de algum quadro, não sei. E aí ela tava muito feliz, eufórica do lado dele. E ela pulou, não sei o que ela fez. E aí, só que ela tava abraçada com ele, normal. E aí ele falou assim: já que você quer se esfregar, vem aqui na minha frente, então. Aí ele colocou ela na frente dele. Aí é um pouco pesado. E ficou meio... fazendo uns movimentos assim, sabe? Não, o Silvio Santos, ele tem que ter um filtro, cara. E ela deu risada. Ele mas tem que ter várias pessoas na plateia, dá pra ver. Várias pessoas na plateia ficaram, tipo... chocadas. Nossa, gente. E ao mesmo tempo que ele faz isso desde os anos 90...
com apresentações de travestis que iam se apresentar no programa dele. Sim. E, aliás, ele é uma pessoa que abriu muitas portas pra travestis na televisão. Sim, aliás, ele foi a sim, primeira na pessoa época, na que época abriu do Ilha da Fantasia, alguma coisa assim, né? O programa que ele Não, no apresentava. programa Show de Calouros mesmo, dos anos 90 também. Sim, Esse sim. daí Também. e dos anos 90, o Show